E vamos lá, o que a gente precisa saber hoje? O que a gente precisa saber hoje? Que vai cair uma chuva de novo. Em algum lugar em São Paulo tá chovendo, tá tão escuro aqui. O que a gente precisa saber hoje? Hoje de manhã foi a missa da minha mãe e eu preciso contar. No final eu vou contar uma história engraçada que aconteceu, tá? As coisas que acontecem, as mensagens pra gente estar esperta, né? O que você precisa saber hoje? O eremita. O que você tá pensando aí, que você tá se encolhendo, que você tá meio que até se fechando um pouquinho, ou matutando, ou não é remoendo, é pensando mesmo, assim, se isolando um pouquinho, né? Se isolando, que você tá enrolando. Você tá enrolando para você tomar uma decisão aqui, hein? Você tá enrolando para tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, você precisa pôr o pé no chão e você tá enrolando com isso. Você fica só pensando e não tá agindo, tá faltando ação. Tudo, gente, precisa do pensamento. Então a gente começa no pensamento, a gente tem o sentimento, mas a gente precisa colocar em ação, né? Tudo precisa de uma ação. Até a gente classifica, né? Tem perfis psicológicos, né? Que a gente usa em trabalho. Aquela pessoa que só planeja, aquela pessoa que só pensa, aquela pessoa que faz e não pensa. E a gente precisa um pouquinho de todas as etapas, né? Mas a gente precisa fazer. Porque se a gente não colocar a mão na massa, não adianta eu ficar pensando na academia, pensando nos aparelhos e não ir lá e fazer, né? Então é importante aqui é um convite para ação, tá? Para ação, para fazer. Aqui tá falando, tem a força, foco e fé. Opa, com a carruagem, a força e a carruagem. Então a gente tem aqui duas cartas dos arcanos maiores muito forte aqui, que tá falando, gente, faz seu planejamento, você tá pensando, perfeito, pensa, mas para de enrolar, vai, como é que é? O feito é melhor que o perfeito, ou o feito é melhor que o perfeito, como é que é? Tem um lance assim, que é, vai e faz. Se você for esperar o momento ideal, a perfeição nunca vai ter. Então, assim, você tem que fazer. Aqui é um fazer. Vai em frente e faz. Tá pensando naquele projeto? Vai e faz. Quer uma ajuda? Faz o destino brilhante. Mas vai e faz. Você tem medo, você fica na sua cabeça remoendo. E se não der certo? Né? Eu sei que esse é um pensamento que você tem aí. E se não der certo? E se eu der com a cara no chão? E se tudo for por água abaixo? Aqui as três cartas estão me falando isso. Aí vem uma carta e fala: e se der certo? E se der certo? E se tudo correr melhor do que você jamais pensou? Para de ficar enrolando, para de ficar com medo e vamos encarar a coisa por uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva é assim: você pensou? Você planejou? Então para de enrolar, se abra aqui pro novo. Eu não tô falando, aqui não tem nenhuma carta do louco, de você seguir louco, batendo, sabe, fazendo sem pensar. Aqui eu tô falando, você já pensou, você já se programou, você já tem um plano, você tá com medo de executar. Vai e executa, aqui força, foco e fé, vai em frente que você vai colher. É este o caminho. É este o caminho, você tá amparada, você tá acolhida, vai e faz. Vou contar a história que aconteceu hoje na missa. Foi na igreja onde eu casei, que é uma igreja muito bonita. Entrou o padre lá para a cerimônia. Eu não entendi nada que ele estava falando, nada. Ele era gringo. Minha família é toda de gringos, né? Então não é esse o problema. Mas não entendi nada, mas fiquei quietinha na minha, meio atrapalhado o padre. Aí no meio da missa, minha filha vira pra mim bem discreta: mãe, você tá entendendo alguma coisa? Eu falei: não tô entendendo nada. Ela falou: eu também não. Eu falei: da onde que você acha que ele é? E a gente especulou e eu até pensei, eu falei, talvez seja irlandês, né? Pelo jeito que ele pronunciou o nome da minha mãe. Chegou no final da missa e ele falou: gente, aqui o padre Cláudio não veio hoje porque ele tá num curso, então eu venho substituir ele só por essa missa aqui. Eu não sou daqui, eu sou irlandês. E meu pai é irlandês.
né? Aí eu falei, pô, pai, vai lá, vamos lá falar com ele. E a gente foi, e nós fomos lá, conversamos com ele, foi super, super legal. E aí eu comecei a dar meio que uma risada interna, que foi minha mãe que fez isso. Minha mãe que aprontou isso. Minha mãe tinha um senso de humor, né? E eu vi minha mãe rindo. Eu senti minha mãe rindo lá de cima, se divertindo pra caramba. Então, ela trocou os padres, porque, gente, né, no dia da missa da minha mãe é um outro padre, pôs um padre irlandês que a gente começou a rir, que, sabe, padre atrapalhado, parecia o Mr. Bean de alguma forma. E deixou meu pai feliz, né? Deixou meu pai feliz, porque tem uma aproximada dele, né? Porque ele é irlandês, o padre irlandês, conversaram, papapá, e minha mãe rindo lá. Então eu queria contar isso, que é umas coisas assim que acontece, que com certeza foi minha mãe que mandou o recado dela. Legal, né? Tô rindo até agora, porque assim, não dava pra entender nada. Até uma amiga minha falou, como não? Ele fala igualzinho o seu pai. Eu falei, ah, mas meu pai eu entendo tudo. Esse aqui eu não entendia nada que ele falava. Então essa é a história de hoje, para divertir vocês junto comigo, compartilhar uma coisa engraçada.